Eu me chamo Mônica e o meu sinal é esse. Quem me conhece? Levanta a mão. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou professora e educadora de crianças. Já há muitos anos. Eu atuo numa escola da prefeitura, na FAETEC. E o meu tema é este: práticas pedagógicas mediadas pela língua de sinais. Não é somente o ensino da língua de sinais. O que vamos falar é sobre essa mediação da língua de sinais por meio do conteúdo, através das disciplinas e muitos outros contextos escolares que nós vamos abordar nesse momento, que estarão atrelados à mediação, como signo linguístico e visual. Por isso vocês veem ali na imagem do meu PowerPoint essas mãos. Essas mãos levantadas representam a comunidade surda. E nós precisamos dessa mediação na escola, na sociedade. O nosso foco é a educação. O som está saindo. Hoje, estamos no século XXI e muita coisa já aconteceu. Muitas pesquisas surgiram na área da linguística, na área de material didático, na prática educativa, na prática de ensino de L1, L2. Antes, isso era bem distante da nossa realidade. Hoje, nós já nos aproximamos mais desta prática, na criação, na didática, de material didático, do ensino da língua de sinais. Então, hoje, nós podemos ter essa troca. Nós temos surdos professores, instrutores, formados, habilitados pelo Letras Libras. Nós sabemos que a língua de sinais, ela tem uma faceta política. E nós já temos decretos, leis que nos fortalecem e nos embasam. Tem a questão do bilinguismo, contudo nós temos um problema. A questão da educação infantil é um problema sério, pois o sistema tradicional de ensino, ele mantém-se inflexível. E nós não conseguimos atingir essas crianças por conta das políticas que existem hoje. Nós vemos a política da inclusão e esquecemos da língua como primeira língua, o valor da L1 para essas crianças. Então, nós vemos a política na questão da língua de sinais, aqui no INES, fortemente. Mas nós precisamos de estratégias. Como usar a língua de sinais na grade, no currículo, no ensino para essas crianças? Então, nós percebemos uma deficiência, um déficit nesse ensino. Numa escola normal ou numa escola da prefeitura, nós percebemos que às vezes não existe um ambiente linguístico apropriado para essa aquisição. Muitas vezes um intérprete vai para essa sala, um instrutor e um professor. Só isso resolve? Responde para mim. Isso já torna esse ambiente bilíngue? Não, absolutamente não. Falta a formação profissional, a teoria atrelada à prática. Mas isso vem por meio de pesquisas e prática profissional. Então, a política, é claro que ela influencia, sim, a escola, ao desenvolvimento. A lei, nós vemos a lei de acessibilidade. Então, eu digo, sim, é bom, é necessária
é necessário que haja essa mediação, essa troca entre a L1 e a L2. Mas e o conteúdo? E a grade curricular escolar? E o português, matemática, história, geografia? Como seria essa adaptação para a língua de sinais? Você acha que isso já está concretizado? Então, essa falta de adaptação traz prejuízo cognitivo de aquisição de linguagem para nossas crianças surdas. Então, precisamos urgentemente lutar para que haja o respeito dessas peculiaridades linguísticas e as crianças possam viver em um ambiente bilíngue, pois são surdos, sujeitos surdos com condições inerentes a essas pessoas. Da mesma forma, na sociedade, os professores ou as faculdades, as pessoas observam e nos veem de forma diferente. Veem o surdo, não podem ver o surdo como uma pessoa com defeito, mas sim alguém que é capaz, que tem potencial, que tem cultura, que tem a sua identidade. Essa visão precisa ser, essa concepção, esse olhar do outro para nós precisa ser alterado, para que eles nos vejam como pessoas bilíngues. E precisamos estar focados na nossa formação bilíngue. Souza é uma autora bem conhecida na área de linguística da Unicamp. Esse é o sinal. Ela pesquisou sobre a temática, a importância da língua para o desenvolvimento cognitivo e o empoderamento que a língua traz. E essa citação é dela. Qualquer pessoa que domina uma língua, que compreende, que sabe, que conhece, que tem fluência, habilidades nessa língua, consegue compreender. E joga o jogo de referenciar sentidos. Através dessa língua, tudo muda. Porque eu posso falar sobre histórias, contar piadas. Quando eu domino a língua, eu escolho o assunto sobre o qual eu quero abordar. Isso tudo está implícito na língua. Mas é necessário que haja fluência. Eu preciso conhecê-la. Se eu não conhecer e não dominar a minha língua, eu terei o meu desenvolvimento atrasado. E eu preciso ter esse desempenho. Eu preciso crescer na minha língua. Então, nós percebemos que, em muitos casos, falta esse conhecimento. Então, o raciocínio da L1, da L2, essa dialogia, ela depende. Você não ensina isso para que a pessoa entenda. É um ensino-aprendizado. Eu ensino, eu aprendo, há uma troca, uma via de mão dupla, tanto na L1 quanto na L2. Então, nós trocamos através do conhecimento da língua. E há uma alternância. Eu recebo uma palavra, envio outra palavra. É um jogo, é uma brincadeira que fazemos com as palavras. E com essa troca, há o sentido, há o contexto. Ela diz, quem não joga o jogo da linguagem, apenas produz textos simples, não domina o discurso, ela vai estar fadada a falar e a fazer sempre a mesma coisa, fadada à mesmice por anos e anos a fio.
como se a palavra ou os sinais fossem sempre os mesmos e não houvesse alteração. E nós vemos esse modelo como um modelo tradicional. Não tem sentido, não tem significado, não tem uma nuance. Você percebe que falta esse sentido, esse significado para os aprendentes. Falta essa interação, a estratégia nesse jogo com as palavras. Em qualquer língua, você precisa de uma estratégia para adquiri-la. E nós surdos também, os intérpretes, os professores, os educadores, aqueles que usam a língua com fluência, você utiliza de jogos, brincadeiras, do lúdico para o aprendizado. E isso precisa trabalhar junto. Não pode ser, aprende um sinal, uma palavra, um sinal atrelado a uma palavra na língua portuguesa. Esse ensino é muito raso, é muito frio. Isso você aprende um sinal dicionarizado. Então, precisa haver um contexto. Em qualquer língua, nós temos regras, temos a morfologia, a fonética, a fonologia, a semântica, a metáfora. E precisamos usar todos esses recursos. Como usar? Como utilizar esse material pedagógico? Qual é a proposta? A criação de materiais em vídeos, materiais lúdicos como jogos, atividades, para que alcance o objetivo do aprendizado. Algo que seja visual, gravado, ou por meio de figuras, desenhos, sign writing, língua de sinais escritas, de modo que essa história seja registrada em vídeo. Trabalhar os gêneros textuais dentro de sala de aula. Então, o objetivo é que essa educação seja bilíngue. Esse material, o foco desse material não seria apenas para o surdo ou para o ouvinte, mas que o trabalho seja um trabalho bilíngue. Pode ser usado para surdos, não adianta tirar o conteúdo. Não, podemos criar um material, uma disciplina com o mesmo nível de qualidade que os ouvintes. É claro que precisa haver a adaptação para a questão visual. Um grande problema é que os profissionais que produzem, que elaboram esse material, eles sejam surdos ou pessoas que sejam fluentes em línguas de sinais. Não adianta eu preparar e fazer um material se eu não tenho o conhecimento. Eu preciso estudar, eu preciso pesquisar e conhecer sobre aquele assunto. O segundo tópico que eu quero abordar, o ouvinte, quanto ao ouvinte. O ouvinte ele pode fazer, mas ele é fluente nessa língua? Ele conhece a língua de sinais? Ele conhece a didática do surdo? Ele tem contato com os surdos? Ou não? É necessário que haja uma troca, uma paridade, uma parceria entre esses dois mundos. Então, o outro tópico são as estratégias pedagógicas pautadas na visualidade. Mas e o ambiente? O ambiente linguístico. Sclier falou sobre isso. É importante que tenhamos um ambiente apropriado para que essa língua flua naturalmente. Esse autor ele se preocupa com isso. E eu fico pensando, quanto à inclusão.
Parece uma disparidade. Você pega o surdo e eles ficam isolados e perdem toda a sua essência, tudo aquilo de bom que eles têm. Não há troca, não há intercâmbio, não há mediação. Eu sou professora, como você pode ver naquela foto acima. Eu sou professora de Libras? Não, eu sou professora do ensino fundamental. E também professora de nível superior. Eu dou aula em faculdade também. Professora de Libras em várias disciplinas. E isso eu aprendi também com a minha formação, buscando esse conhecimento com muita capacitação. Hoje, eu sei que temos o Letras Libras, ele abre a mente de muitos estudantes, de muitos profissionais, para que possam galgar maiores espaços na sua vida profissional. Mas eu penso, e quanto às crianças? E quanto ao aprendizado dessas crianças? A questão da ciência, da informática e todas as disciplinas que elas são expostas. Precisamos trabalhar e abrir a possibilidade de mediação de aprendizagem. Não é só letras Libras, gente. O foco não é só aprender Libras ou aprender letras Libras. Isso resume o surdo? E as outras áreas de conhecimento? Nós precisamos, no futuro, abrir essas possibilidades. O sistema educacional, as faculdades, o INES, a UFRJ, a UFSC, são instituições que precisam lutar contra essa barreira e quebrar essas barreiras, esse paradigma, para que haja essa alteração, essa mudança. É uma política linguística, mas é uma política também, propriamente dita, que os professores precisam lutar. Então, eu, enquanto professora, eu não sou formada no Letras Libras. Mas é claro que por meio de estudos, desde 1990, antes na faculdade não existia pesquisa na área da surdez. Então, hoje nós já temos vasto material sobre essa temática. Contudo, na época que eu estudei, nós não tínhamos. Era muito pior. Então, você estudava linguística, você estudava pedagogia, psicologia, mas o foco era o ouvinte. Não era voltado para o público surdo. Eu sou dessa realidade. Eu sou formada em pedagogia pela UERJ, o sinal é esse. Eu me formei em 1993. Depois, eu fui para fazer pós na UFRJ, na área administração escolar. Fiz o mestrado e assim eu segui a minha vida profissional e acadêmica. E aos poucos eu fui coletando e me apropriando desses saberes. E vejo que hoje os caminhos são diferentes. A minha formação, eu sei que foi difícil. Eu não tive intérpretes, eu não tive acessibilidade, eu tive que trabalhar muito, me esforçar muito. Contudo, esse esforço todo me deu poder de superação. E me trouxe experiência, saber de experiência, de conhecimento, saber pedagógico e didático. Por quê? Eu posso sim, através da didática, aprender e falar, puxa, eu sou surda, mas eu vejo, olhar para mim mesma e ver as falhas, as minhas falhas. Não adianta eu ensinar sempre a mesma coisa e não olhar para dentro de mim mesma. O aluno, eu preciso estar preocupada com ele. Não, e ver, e me avaliar, me autoavaliar. Os meus aspectos positivos e negativos. Por isso, é importante esse saber pedagógico e didático. Primeiro, eu preciso me apropriar do conhecimento que você pode olhar ali. E também do saber da experiência.
Aí sim, eu sou capaz de pensar e criar uma nova metodologia e apresentar uma nova forma de saber para essas crianças. E a pedagogia voltada para a educação de surdos, uma pedagogia visual, em que contemple a língua de sinais como L1. O decreto 5626 de 2005, né, regulamenta a lei de Libras aqui no Brasil. E qualquer instituição, escola, em diversos lugares, hoje reconhecem a Libras graças a isso. Mas eu quero chamar a atenção que é necessário o seguinte, que você tenha o professor bilíngue e junto a ele, né, no ambiente educacional, a responsabilidade pela formação integral dos alunos em matemática, língua portuguesa, ciências, história, todos os conteúdos, essa responsabilidade de ensino é muito importante. Por isso que eu falei desse ensino mediado pela língua de sinais, né? Então, qualquer nível de educação, desde a educação infantil até, né, primeira fase do ensino fundamental, os professores bilíngues têm a formação básica, né? Percebo, né, que os surdos sempre têm essa responsabilidade de ensinar a língua de sinais, a Libras. Tem para si essa responsabilidade. Mas nas avaliações de matemática, português, história, essas coisas, eles não estão nesses espaços. Eles dizem, não dá, o surdo não pode entrar nesse espaço, e os surdos são excluídos desses espaços. Por que isso? Bom, se não há formação, se a pessoa realmente não estudou para isso, é compreensível. Mas hoje já há surdos formados nessas áreas e há muitos lugares onde há acessibilidade para surdos em diversos cursos de formação de professores, não só em pedagogia. Mas na hora de contratar ou do surdo ir para o mercado de trabalho, ele sempre vai como professor de Libras. E as outras disciplinas? Eu não percebo como que a Libras pode ser a mediação do ensino. Não é assim? Está separado, então? A Libras está separada dos outros conteúdos? Ué. A disciplina de língua portuguesa é uma disciplina, né, bastante forte e para a qual é dada bastante atenção. Mas e a gramática com relação a Libras? Então as coisas são separadas? O decreto aqui está dizendo que o professor deve ser bilíngue. E aí ele fala, olha, se o surdo tem, o que a gente entende é que se o surdo tem formação e estudo para aquilo, ele pode dar aula daquele conteúdo, sim. Mas é necessário o quê? Estudar também, né? Fazer pesquisa, estudo, formação, isso é bastante necessário. Mas ele é capaz, sim, de ir para esse espaço. Não é só como professor de Libras o espaço do surdo, né? Ele tem o mesmo espaço, o mesmo direito que os outros professores. Ele é um professor como outro qualquer. Mas a nossa sociedade olha para o surdo de uma maneira como se fosse um instrumento, sempre relegado a um plano meio que inferior, né? E não trazem um reconhecimento. É por isso que muitas vezes o professor está relegado somente ao espaço do ensino da Libras, sendo que o professor surdo pode ser pesquisador e pode trabalhar qualquer outro conteúdo também. É necessário respeitar as especificidades linguísticas dos surdos, o seu direito do direito dos surdos. Então, se nós estamos numa escola e pensamos, vamos colocar a Libras dentro desse espaço, a língua portuguesa, ciências, história e os demais conteúdos. Se você não tem você precisa ter uma base sólida
né? Aí a gente tem agora o certificado do ProLibras, né? E isso é o que dá poder para as pessoas. E isso é suficiente para o ambiente da escola? Eu digo, não é. É necessário ter uma preocupação com o estudo e a formação dos profissionais. Que sejam formados em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. É necessário estudo, pesquisa e desenvolvimento. Não é só ter o certificado do ProLibras. Porque é necessário você conhecer e pesquisar a respeito da ética e postura profissional. E também é preciso ter um conhecimento aprofundado das questões morfológicas e, enfim, é preciso estudar. Somente a certificação do ProLibras não garante essas coisas. Então, essa é a minha crítica a essa parte específica do decreto 5626. Eu critico, eu sou contra essa palavra que diz que o professor surdo coloca ele num patamar inferior, né? Ele é um professor bilíngue. E aqui o livro, né, que eu cito, os livros que eu cito não, os livros que estão nessa imagem representam uma escada, como se fosse a morfologia, a sintaxe, o conhecimento específico das palavras, fossem degraus que você vai galgando e subindo, né? E isso é a sua formação, que nunca deve parar, é uma formação continuada, nunca vai chegar um momento em que você diz, pronto, já estudei tudo que eu precisava. É uma coisa que você vai continuando a fazer ao longo da sua vida. Aqui eu tenho a imagem de uma mediação, né, dentro da sala de aula com um professor surdo em escola regular. O professor surdo tem a responsabilidade do desenvolvimento linguístico, né, e também de abrir os horizontes, trazendo os conceitos e significados dos seus alunos. E aí o surdo é aquele que vai possibilitar esse saber do conhecimento, trazendo todos esses significados. E também para você conseguir fazer o entrelaçamento, né, entre o linguístico e o pedagógico. Você conseguir quebrar as amarras, destruir as barreiras para que haja aquisição e para que a criança se desenvolva. E aí também o surdo representa aquele modelo linguístico, né, e de subjetividade para o aluno surdo. É a partir desse contato que se constrói muitas vezes a identidade do aluno surdo, porque ele vai ter um modelo de um adulto surdo, que vai ser bastante importante para a criação da sua identidade. E isso é bastante positivo, né? Nós sabemos que existem vários tipos de identidades surdas, mas aqui no sentido de identidade política, né, de algo positivo. Não pode ser uma identidade surda que faz o surdo se sentir para baixo, diminuído, ou de alguma forma submisso, subserviente aos outros. Então, é possível que o sujeito surdo seja uma pessoa crítica, uma pessoa ativa na sociedade, se ele para isso for estimulado. E isso é responsabilidade nossa, nós, adultos surdos, que temos esse papel. Estratégias pedagógicas e de compreensão para a aquisição de novos conhecimentos, através de signos e símbolos, metáforas e etc., contação de piadas, poesias, literatura e todos esses artefatos, construindo o simbólico, né? Isso tudo influencia no desenvolvimento do sujeito surdo e no uso de sua própria língua. Isso tudo tem forte influência, né, na construção desse sujeito. Então, aqui é necessário que o surdo tenha sentido naquilo que ele está observando da língua e também através da língua. Pela língua. E quando eu digo pela língua, é no sentido de mediação mesmo. Quando você vê alguém sinalizando, assim como se tivéssemos aqui um intérprete sinalizando e eu estivesse observando essa interpretação. Ou se eu observo a sociedade, surdos, amigos meus,
observando a língua. Muitas vezes as coisas que nós observamos, nós não guardamos na mente, né? Como a gente diz, entra para um lado, sai pelo outro. Mas a gente precisa fazer de uma forma com que isso fique na memória, com que isso faça sentido, que as pessoas apreendam os conceitos, comecem a imaginar coisas em cima daquilo que elas viram e aprenderam. Se aquele conhecimento não fizer sentido, para quê? Né? Muitas vezes falta aquilo fazer sentido. E aí o problema é a Libras? Não, o problema não é a Libras. O problema é o que está por trás, a ideologia. O que está por trás da língua. A língua tem poder. A língua implica em história, em cultura. Se a pessoa tem língua, ela tem poder. Mas o problema é que as línguas de minoria, né? Nós somos uma minoria linguística no meio de uma maioria, que é a maioria que usa a língua portuguesa. Isso caracteriza um problema. Mas a língua de uma comunidade, da comunidade surda, mesmo dentro dessa comunidade, tem bastante poder. É a língua por meio da qual as pessoas interagem e ela pode abrir portas na sociedade, trazendo acessibilidade. Por isso eu falo a Libras como mediação do mundo, né? As pessoas precisam que aquilo que elas observam faça sentido. E isso é possível por meio da Libras. A Libras como mediação. E isso é necessário de se promover. E é necessário nós pensarmos muito sobre isso. O que significa o conceito de desenvolvimento para Vygotsky? Vygotsky fala que o desenvolvimento cognitivo, o pensamento, está atrelado. O pensamento e o cognitivo, né? Esse desenvolvimento não pode ser separado da linguagem. Então você tem influências do mundo ao qual nós pertencemos. Se, por exemplo, nós imaginarmos, pensarmos, pensamos a partir das coisas que nós aprendemos, o nome, os sinais das coisas e o que elas significam. É a partir disso que nós podemos desenvolver um pensamento abstrato. Se eu não sei o nome das coisas, se eu não sei os sinais, não tenho uma língua, fica difícil desenvolver a parte cognitiva e guardar o significado das coisas. Então esse desenvolvimento está atrelado por isso. Mas é aí que está o problema dos surdos. Porque a maioria do pensamento dos surdos têm bastante pensamento, muita capacidade de reflexão. Mas como externalizar isso? É a partir da Libras. Ou de maneira escrita, ou sinalizando, ou dramatizando. Mas muitas vezes os surdos não conseguem colocar isso para fora. Estão pensando em muitas coisas, refletindo sobre diversas coisas, mas não conseguem expressar isso. Então é necessário essas duas coisas, o desenvolvimento e o aprendizado, andando juntos. Eu percebo que se os surdos aprendem, eles conseguem se expressar. Se eles não se expressam, é porque eles não conseguiram aprender muita coisa. Essa é a minha avaliação. Se o surdo consegue se expressar, é porque com certeza ele aprendeu. E aí ele consegue interagir. E então nós temos diversas influências, né? O desenvolvimento e a aprendizagem influenciam a linguagem. Mas a gente não, o pensamento e linguagem não seguem a mesma trajetória, não ao mesmo tempo, não é assim que acontece. Mas há alterações, podem acontecer alterações. Por exemplo, vou tentar exemplificar. Uma criança surda, não sei, de 3 anos de idade, se ela nunca teve contato com surdos, nunca teve contato com uma língua de sinais nenhuma, e mora numa cidade do interior, na zona rural, ela vai ter atraso? Na linguagem, com certeza,
Mas e no cognitivo? Ela vai ter um atraso? Não, ela tem o desenvolvimento cognitivo. As coisas que ela mesma inventa e cria, os códigos que ela mesma faz para se comunicar. E isso não é algo da sociedade, não é uma questão social, é algo que ela faz para comunicação em casa, com a família, através de gestos e de símbolos inventados. Isso é uma linguagem. Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade. Seja para pedir água, para dizer que vai ao banheiro, para expressar suas vontades. Nós necessitamos da linguagem para as nossas vidas. Mas se não abrirmos as nossas mentes e não tivermos contato com outros, o que vai acontecer? Vai haver um atraso. Porque a pessoa não está tendo contato com outras pessoas. Na escola, há esse momento de influência, dos surdos conviverem uns com os outros, e em outros lugares. Mas se não há essa influência, esse estímulo, há um atraso linguístico, com certeza. Isso não significa exatamente uma perda irreparável, porque se você conseguir trazer essa pessoa para o contato com a língua, ela pode se desenvolver. Aqui eu tenho a imagem de uma mão, né, e com várias mãos, mostrando esse contato, a celebração da união. Mas se a pessoa às vezes tem um significado diferente, traz uma outra emoção. Por isso eu trouxe ali os dedos da mão que trazem outras mãos, né? Porque muitas vezes um pensamento abre um leque de significados e que uma só palavra pode te remeter a tantas outras dúvidas, a tantas outras questões. E isso vai entrelaçando o seu desenvolvimento. Coisas que muitas vezes você não consegue guardar se você nunca tiver o contato. Então é necessário que haja o contato para que haja a aquisição, essa memorização de significados. Isso é necessário. Então é por isso que eu trouxe essa imagem. Também na comunicação, sobre a comunicação, é preciso dizer que ela não é individual. Ela acontece no contato entre duas pessoas ou entre 3, 4 pessoas. Quando você fala em sinais e recebe a resposta em sinais e por aí vai. Quando você diz algo, recebe uma resposta. Quando há uma interação. E aí é o significado da palavra no ato de pensamento. Ou da palavra, ou do sinal, né? Ou da palavra escrita, não importa. Mas se você tem esse contato, você começa a desenvolver as suas reflexões. E aí eu trago essa palavra generalização. Por quê? Quando você faz esse pensamento, você pode abrir um leque de possibilidades. Vou trazer um exemplo. Esse sinal, por exemplo, você ensina para a criança, olha, esse é o sinal de cachorro. Ela, ai, que fofinho, eu adoro brincar com cachorro. Porém, o tempo passa, essa criança vai crescendo e ela vai para a escola e fala, olha, o cachorro é aquele que tem 4 patas. Tem 4 patas. O cachorro, ele pode morder. O cachorro também pode dar leite para os seus filhotes, ele é um mamífero. Então, tudo isso é o que você teorizou a partir desse significado cachorro. E também o vocabulário pode aumentar a partir de um único sinal, né? Aí, por isso, novamente, essa imagem de dedos que saem se transformando em mãos. Porque um só significado pode gerar tantos outros, e remeter a tantos outros contextos, numa infinidade de coisas. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo de 2 minutos, um vídeo curto, que vai mostrar crianças surdas interagindo, né? Algumas sabem língua de sinais, outras não sabem língua de sinais. Observe.
É o primeiro filme, por favor. É o primeiro que está na pasta aí. Conseguiu? Conseguiu? Isso, pode passar. Homem, mulher, uma mulher que é bonita, estava dormindo. Esse é o sinal de livro, de quarto, inteligente. Livro sobre a mesa, colocar o livro sobre a mesa. Entregar, dar um presente, brincar. Brincadeiras, sair. Dezembro, organizar. E esse aqui? Frases. É um carro se deslocando. Dá um presente de Natal. Ele entra pela casa, o Papai Noel, e coloca o presente. E essa figura? E depois alguém vai lá, está dormindo. Aí tem o Papai Noel. E esse? Deixa eu ver. Esse aqui parece que é um monstro. Ele está gritando. Ele agora está paralisado, mas ele tomou um susto. Bom, vocês observaram? Isso aí de fato nas escolas da prefeitura, isso aconteceu. Dentro das escolas, as crianças surdas, elas têm tido essa exposição. Aqui um homem pensando. Mas ele diz, não, eu não quero saber disso. Bom, até aí está bom. Obrigado. O que vocês puderam entender desse pequeno vídeo? Observam que crianças surdas, né, estão ali se expressando através da língua de sinais e absorvem, entendem esse significado e adquirem o conhecimento. Em contrapartida, uma pessoa que não sabe a língua de sinais, tem 6 anos. A outra garotinha, ela acabou de entrar no grupo, mas ela também está na escola. E ela está, então, tendo como referência aquele surdo. Mas você vê que o menino estava, então, se expressando ali naquele momento e ele estava realmente fora, num horário fora da sala de aula, fazendo, então, essa mediação, se expressando através de livros, de histórias, né, naquele ambiente da biblioteca. Então, ele estava se expressando na língua de sinais. Através de livros, de histórias, ele observava as figuras, então absorvia aquilo e visualmente representava na língua de sinais para sua coleguinha. Então isso é uma mediação que a gente chama, e isso é muito importante, é um modelo muito importante. Nós sabemos que entre crianças de 12 anos e aquela era uma criança de 6 anos, há uma disparidade na questão da idade, porém pode-se observar essa troca e essa curiosidade, essa absorção do conhecimento. Isso é muito importante. Não é apenas uma cópia, simplesmente copiar aqueles sinais, mas sim observar, entender e fazer as conexões lógicas e conformar essas informações na sua mente. Assim você se desenvolve e consegue adquirir a linguagem. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre sujeito, qualquer sujeito, seja o professor, seja uma criança, um pai, uma mãe, um personagem, um sujeito.
Do outro lado, nós podemos falar do objeto. Como eu posso me referir a esse? São as disciplinas, os recursos, esses são os objetos que têm que estar vinculados a esse sujeito. E é necessário que haja, então, os signos. Sim, os signos são importantes, as palavras, os sinais usados na língua. E aí, no lado de lá, nós nos referenciamos com esses objetos. Nós conseguimos, como por exemplo, assimilá-los. E aí fazer uma adaptação para a questão do conhecer as práticas pedagógicas, os conceitos, também o uso social, o significado do contexto e também podemos ainda dizer as nuances próprias da cultura, os componentes culturais. Toda essa aquisição ela é adaptada então na forma de expressar e de explicar essa informação. Podemos dizer ainda que esse sujeito ele tem uma vivência, uma história, né, que ele armazena, e essa história dele, essas possibilidades são muito importantes. Essas capacidades, esses conhecimentos, essas possibilidades, ele é capaz de realizar. Ele tem dificuldades, é verdade, mas é da mesma forma que se nós disséssemos para uma criança de 6, uma de 12 anos, né? Uma que, eu não vou brincar com você porque você está numa idade diferente da minha. Não tem nada a ver isso. Elas podem interagir através da língua de sinais e essa criança menor pode então observar a criança maior. Possibilidades de desenvolvimento cognitivo nesse sentido. E também nós vimos das relações interpessoais. Todo esse conjunto é muito importante e ele está incluso no desenvolvimento do ser humano. Bom, a gente sabe que as práticas escolares, elas sofrem uma dicotomia. Esse problema da dicotomia eles têm um objetivo, porém ele acaba desaguando em duas coisas diferentes. Existe um caminho que é traçado, porém nesse meio há uma quebra do caminho e as coisas são atravessadas. Isso que é o conceito de dicotomia. Segundo o Sclia, nós podemos dizer que as práticas pedagógicas são tradicionais e elas têm foco nos ouvintes, não é verdade? O foco é voltado, os padrões tradicionais de normalidade de práticas são voltadas e homogênicas para os ouvintes. A pedagogia realmente usa práticas homogênicas para surdos e ouvintes. É uma metodologia única e esse método é muito tradicional, engessado. E também pelo uso da repetição, nunca há uma mudança significativa. Então sempre há uma repetição dessa prática. Sclia, então, ele dá a opinião dele concernente a esse fato que pode ser constatado. Um segundo que podemos citar é com relação à legislação sobre Libras e as políticas linguísticas instituídas, as quais os surdos têm lutado ao longo dos anos e houve sim uma melhora no desenvolvimento. Porém, há essa situação... segundo Lacerda, né, essa escritora, perdão, ela fala do uso da língua de sinais. É muito importante a aceitação da língua de sinais como uma língua de circulação dentro do ambiente social, escolar, e também com relação à prática de interação entre os pares na troca de experiências do cotidiano entre pessoas surdas e também outras pessoas, por causa da internalização subjetiva, né, que acontece no desenvolvimento e nas relações no contato entre as pessoas através do uso da língua de sinais, que é muito importante. Podemos dizer também que essa prática cotidiana e corriqueira tem que ser feita com regularidade, de forma informal e de forma formal. Mas como que isso acontece? Onde que isso acontece? De forma formal e de forma informal. Lacerda ainda coloca, né, que a língua de sinais não está focada nas práticas educacionais. O uso da língua de sinais não está alinhado com as práticas educacionais. Por isso há, então, a dicotomia. E essa é exatamente a problematização, no caso da apropriação dos conhecimentos acadêmicos,
sociais, emocionais e diversos outros, filosóficos inclusive, e diversos outros conhecimentos. Existe então uma carência, uma deficiência nesse sentido, na parte informal e na parte formal. Por isso então ocorre também essa dicotomia. E o filme que nós vimos sobre a interação dos dois jovens, das crianças, é muito normal. Acontece em que ambiente? Tinha a figura do professor bilíngue? É verdade que falta sim que tenha um professor surdo, um professor bilíngue, que use recursos diversos para o uso da língua de sinais. Mas se isso falta, por outro lado, então, no ambiente formal isso pode funcionar. É a opinião, então, de Lacerda sobre isso, problematizando a questão da dicotomia que nós temos visto nesse sentido. Agora eu vou mostrar para vocês, mais ainda relacionado à questão da dicotomia, né? Esses dois caminhos distintos. Vamos fazer uma comparação através de enumerarmos características bilíngues e da prática do ensino tradicional. Vamos fazer essa comparação, a prática do ensino tradicional e a prática bilíngue, dos surdos, né? Vamos ver essas diferenças em características. Primeiro podemos dizer que sobre as práticas bilíngues, podemos dizer que o objetivo, né, é exatamente a valorização, a proposta de valorização visual, aquisição visual, através da língua de sinais. Também, aí, por outro lado, qual é o objetivo da prática do ensino tradicional? São princípios pautados em aproveitamento. Só há uma preocupação com essas especialidades linguísticas próprias. Não há realmente uma preocupação de entregar, de dar, né, de ensinar. Não há uma preocupação de acessibilidade nas práticas do ensino tradicional. Apenas nas dificuldades, nas barreiras, nos impedimentos. Mas não na questão eles pensam apenas na questão da normalidade, né, de igualar o sujeito surdo e o sujeito ouvinte. Então é essa diferença, essa primeira característica que diferencia esses dois mundos, podemos dizer. Então, nos ambientes curriculares, bilíngues, não há também, por exemplo, no modelo tradicional, um ensino propriamente bilíngue. E a política se acarreta, então, discutir essa quebra do sistema. Podemos dizer ainda que no ambiente linguístico, comparado com o modelo tradicional, é um ambiente que eles buscam apenas a normalidade, né? Em qualquer lugar você vê isso. No ambiente bilíngue, não. É um lugar especializado, onde as cadeiras, por exemplo, são colocadas em círculos, onde usam recursos visuais, onde há quadros ilustrativos e mural, né, que facilitam a aprendizagem, utilização de projetores, de materiais diferentes para fomentar a prática visual, inclusive tecnológica, dentro do ambiente escolar. Do outro lado, no modelo tradicional, só utiliza papel e caneta e lápis, apenas esses três elementos. Então, há uma diferenciação muito grande. Isso não é aplicável aos surdos. É preciso muito mais recursos do que esse para apoiar o desenvolvimento do sujeito surdo. E falta verba para isso. Nós sabemos, a compra de materiais é necessária para que o surdo possa ter esse desenvolvimento. Com relação à produção midiática, de materiais, de filmes, de DVD, né, de CDs, recursos computacionais, oficinas e assim por diante. No modelo bilíngue isso está incluso, é óbvio, né, que está incluso no ambiente normal. A utilização do YouTube, por exemplo, para a produção de conteúdo, utilização da língua de sinais, mas no outro modelo isso não existe, na prática não existe. Podemos dizer que na prática em ensino tradicional, como é que funciona as escolas normais? É pautado na simplificação de conteúdo, na mera associação de palavras, simplificação de conteúdos. Então eles realmente removem muita informação a fim de ensinar os surdos. A preocupação é com o termo, é com a palavra, é apenas com a questão do léxico, da palavra, do sinal.
não há uma preocupação com relação ao histórico, a contação de histórias com o indivíduo, né, o vocabulário é simplesmente uma preocupação desse modelo tradicional. Do outro lado, há uma preocupação com a literatura e a criação de literatura de surdos, para surdos. No outro lado, na prática tradicional, isso não existe. Apenas esse sinal que vocês estão vendo é o sinal de letramento. Eu não concordo com ele, porque a palavra, esse sinal de palavra, você está observando a palavra, lendo a palavra ao mesmo tempo? Não. Literatura é visual, que você consegue ler, são as histórias, enfim. O sinal meu, na minha opinião, que corrige esse é esse, letramento, porque ele simboliza esse L na mão, né? Fazendo esse movimento, ou dessa forma, é um sinal que é mais adequado a esse conceito e que ele está relacionado com a poesia, as piadas, contação de história e assim por diante. Então esse é o sinal que eu acho. Agora, limitar letramento a uma palavra, parece que é só um sinal exclusivo que o representa. Será que isso é culpa do surdo? Não. Parece que o conceito não foi claramente explicado para vincular o significado ao significante de uma forma ideal. Isso promoveu então essa diferença. Eu defendo esse sinal para uso, né, de letramento. Assim como na literatura esse símbolo é utilizado para reunir tanto os livros, a parte visual, letramento também deveria ter esse mesmo radical. Podemos dizer ainda que a preocupação do modelo bilíngue, das práticas bilíngues, não é apenas, no modelo antigo, é apenas a visualização e aprender palavras, vocabulário. Já no modelo bilíngue, eles estão preocupados com o pensamento, de forma mais arbitrária, né? Com a significação de autoestima e a aceitação imposta pela própria lei. É diferente de simplesmente obedecer de forma automática e a aceitação. Tem que respeitar de fato a autoestima positiva. E no modelo tradicional, utilização apenas de não pensar muito, ter dúvidas e não consegue evoluir, né? Simplesmente as dúvidas vão se multiplicando e a pessoa não consegue aprender. Já no modelo bilíngue, o foco é o visual e as dificuldades de comunicação conseguem ser superadas através do modelo visual. Falemos ainda sobre os alunos, né? A aceitação dos alunos como autonomia, né, dos alunos das práticas bilíngues, nesse modelo de práticas bilíngues, em contrapartida que é percebida a superioridade dos ouvintes, que observam então o surdo de uma forma inferiorizada. Já no modelo de práticas bilíngues, o surdo ele é capaz, existe então essa diferença. O que mais podemos dizer? O dinamismo. O dinamismo também é uma característica das práticas bilíngues, expressos através da poesia, da arte, né? Enquanto no modelo tradicional, o surdo ele está estático, apenas copiando informações do quadro. Nas práticas bilíngues, o dinamismo é uma marcação e, de fato, ele consegue se desenvolver nesse sentido. Então, a característica de criação de histórias, narrativas, dramatização, videoaulas, né? Glossário, quizzes, tudo isso faz parte do modelo de práticas bilíngues. Já no outro, glossário, né? Como nós havíamos comentado, através de utilização de jogos, de quizzes. Isso é uma prática característica das práticas bilíngues. Porém, no modelo tradicional não é feito, há uma resistência para o uso de novas tecnologias. E isso traz problemas. Já no modelo de práticas bilíngues, de fato, a tecnologia é amplamente utilizada para o letramento. Já no modelo tradicional, isso é fechado a eles. Então, é sim necessário o agrupamento e a reorganização desse ambiente, dessa minoria linguística que está realmente preocupada, onde eles podem reunir, reagrupar e criar então essas estratégias, estimulando a organização dessa estratégia. Essa é uma problematização desse caso. Agora, no outro modelo, há uma dependência sim do intérprete.
da figura do intérprete, onde o aluno quer saber qual o ambiente linguístico. Ele não tem exatamente um ambiente linguístico, ele depende exclusivamente do intérprete e na sala de recursos, naquele momento reduzido, por exemplo, de 4 horas, onde ele passa pouco tempo ali. Então ele precisa ter todo dia contato e interagir na sala de recursos, para que ele possa realmente aprender. Esse horário reduzido, essa utilização reduzida, realmente o prejudica. Então é uma comparação entre essa dicotomia entre as duas práticas, a tradicional e a bilíngue. Tanto no modelo oral, você está vendo no desenho, né? Um que está realmente oralizando, um que está com dificuldade de comunicação. No outro desenho você vê um professor que está interagindo com o aluno, perguntando para ele o que significa aquelas coisas e o aluno ali criando então a sua imaginação. É isso, esse é o ponto. E o professor, será que ele não sabe avaliar o que está acontecendo nesse sentido? Agora eu pergunto a vocês, o que é mais importante? O professor surdo? O professor bilíngue? Ou um ambiente linguístico favorável? Qual é o mais importante desses três? Nós temos aqui essas três possibilidades. Nós sabemos que é uma discussão que pode ser feita futuramente, uma discussão política. Seria o professor surdo, o professor ouvinte ou o professor bilíngue? Ou o ambiente linguístico favorável? Responda. Seria o ambiente linguístico favorável? Não. Porque eu posso terminar a formação e ir para outro nível, outra série, outra escola. Por exemplo, uma associação de surdos, ela vai ter um ambiente linguístico favorável. E nem sempre uma escola o terá. Aqui no INES, por exemplo, é uma marca. É um lugar histórico que pertence à comunidade surda. O INES é uma marca da comunidade surda. Um registro das línguas de sinais. Contudo, o que podemos falar sobre o ensino? Sim, o INES ele tem essa marca na formação, a questão histórica, tem a sua importância e tem o seu valor. Mas e quanto à educação? Então, nós sabemos que há uma certa defasagem, uma lacuna, e isso é uma dicotomia. Ok? E quanto ao professor bilíngue? Isso é importante? A maioria, sim. Mas é necessário que haja professores surdos, bilíngues, em todas essas instituições. Não somente aqui no INES. Nas outras instituições, fora INES. Eles podem vir aqui para se capacitar, contudo precisam ir para outras escolas. E aquilo que eu falei, o olhar, a autocrítica, a autoavaliação. Eu preciso olhar de fora e saber também, olhar para o INES de fora também e criar estratégias, possibilidades para que essa política, para que possamos discutir essas políticas. Então isso tem que começar fora também. Não estarmos agregados somente nesse contexto. Somos minorias, sim, mas nós precisamos levar esse nosso conhecimento para fora. O professor pode mudar o sistema. Os conselhos de classe, com a questão da avaliação, o currículo, isso pode ser mudado, sim. O professor ouvinte, ele ajuda, ele faz a mediação, a acessibilidade, mas ele não é surdo. Ele precisa andar com o professor surdo. Isso sim é importante. E o ambiente linguístico favorável, você pode conseguir esse ambiente em qualquer lugar. Então você leva, e esse surdo ele vai ali e ele cria um ambiente linguístico favorável. Você vai à APADA,
A APADA também tem uma marca, uma referência com relação ao ambiente linguístico favorável. Mas é necessário que haja professores surdos, para incentivar esses alunos. Então, eu digo para vocês, o principal é o professor surdo. Contudo, falta a formação adequada para esses professores. Mas eu confio, eu creio que no futuro nós vamos conseguir professores com melhores qualificações, bilíngues, e o número vai aumentar cada vez mais. Precisamos aumentar, sabemos que tem surdos na faculdade, mas precisamos aumentar a escolaridade de outros surdos, para que eles possam ir para a faculdade, para que eles possam entrar, mas o trabalho precisa ser feito na base. São poucos profissionais ainda surdos, capacitados, que trabalham especificamente na educação básica. Precisamos falar sobre as práticas pedagógicas enquanto estratégias tecnológicas. Reformulação das políticas públicas educacionais. O MEC, ele tem as suas opiniões, as suas sugestões, mas precisamos valorizar a Libras de acordo com as suas nuances. Existem especificidades da Libras. E saber que as informações linguísticas, elas são recebidas pelos olhos. Toda essa informação, ela é recebida pelos olhos. Os ouvintes recebem a informação pelos ouvidos, os surdos pelos olhos, e ambos adquirem o conhecimento. Conhecimento é adquirido dessa forma. E é por isso, não podemos basear nos basear na língua portuguesa. Não podemos comparar termos como parâmetro a língua portuguesa para o ensino da Libras. Um surdo, ele vai perceber, vai intuir, vai perceber através da sua língua, através da questão visual, da sua visualidade. Ele vai perceber o contexto. Macro. E ele vai perceber o macro e o micro. Por que eu digo isso? O surdo, com a sua questão visual, ele vê e observa de uma forma global. Ele tem uma memória fotográfica. É como se ele fotografasse aquela cena, aquele contexto e guardasse em sua mente. Já o ouvinte, não. Ele é fonético, ele é mais fonológico. Ele guarda as palavras, as entonações. Nós surdos, não. Então, são contextos diferentes. Do micro para o macro. A morfologia, a sintaxe da língua de sinais e da língua portuguesa, elas são diferentes. Existem especificidades. Os conteúdos são detalhados. Nós precisamos trazer do macro para o micro, para que haja o entendimento. Tinha um menino... Por exemplo, vamos falar de um morfema. Um menino sobe a escada. Menino sobe a escada. Não é. Em língua de sinais eu não faria dessa forma. Primeiro eu faço a marcação aqui, visual da escada. Faço o classificador de menino e ele subindo a escada. O importante é fazer essa marcação. A escada é o marco, a escada é o macro, onde ele vai perceber depois a ação. Então, primeiro eu marco a escada como macro, então não posso seguir a língua portuguesa. Menino subiu a escada. Então, isso é uma ordem diferente da língua portuguesa.
E nós não devemos seguir a estrutura da língua portuguesa. O sujeito, depois o verbo, e aí vem as flexões verbais também. O objeto, ele na verdade vem por último. Em língua de sinais é o inverso. O objeto é o mais importante. Entenderam o que eu quis dizer? Há uma troca, assim como no inglês, mais ou menos, a gente pode comparar com a língua de sinais. Eu sei que é uma estrutura diferente, mas se aproxima mais com a língua de sinais. Não adianta a gente usar o português sinalizado, botar um sinal em cada palavra da estrutura da língua portuguesa. Não é assim. Cada um tem a sua gramática. Por isso, eu falei para vocês sobre a importância do macro para o micro, do geral para o específico. O aluno surdo, ele precisa tornar-se leitor na língua de sinais, aprender bastante a língua de sinais, para depois se tornar leitor da língua portuguesa. Primeiro, ele se preocupa com a sua L1, com seu conceito, com seu significado, seus ajustes, compreende e apreende essa língua e depois ele estará apto para aprender uma segunda língua e escrever na língua portuguesa, porque ele já domina a sua língua de sinais. E isso deve ser trabalhado de forma conjunta, dentro da metodologia de ensino. Sim, é possível. Olha só essa citação. O professor surdo é um adulto que se identifica com os alunos surdos e possibilita a compreensão e as reflexões metalinguísticas entre ambas as línguas. O ouvinte normalmente vai ter um ruído de comunicação. O que? Ele não vai entender o que aquele aluno está dizendo. É necessário que haja uma contextualização significativa de temas e conteúdos. Eu ensino, eu não posso inventar um bate-papo, conversar. Eu tenho que ter a minha temática da minha aula, criar a minha aula, aproveitar alguma questão social e levar para o aluno e fazer essa mediação. Para isso, é necessário que haja pesquisa e estudo sobre temas específicos, questões acadêmicas, áreas afins, específicas da Libras. Para essa prática também, precisamos do desenvolvimento de práticas pedagógicas. Olha aqui, ó. Bakhtin, ele diz, ele é um autor muito famoso, e ele fala sobre a influência da sociedade sobre o indivíduo. E ele diz sobre o enunciado, porque o sujeito ele é unificado com a sociedade. A questão do signo, ele está entrelaçado, encadeado. Conhecimento e conhecer estão encadeados. E o discurso ideológico também. Você pode perceber o discurso ideológico de alguém através de sua fala. Não simplesmente uma palavra. A palavra é fria e é presa. Então, através do contexto e do conceito daquilo que a pessoa diz, você consegue entender qual é a sua ideologia. Ela vai conseguir. Porque o seu conhecimento está encadeado com o seu discurso. E a teia de relações e significados e signos são variáveis e flexíveis. Pode mudar, pode alterar. Vou dar um exemplo. Preste atenção. A polissemia. É a mesma palavra com sentidos diferentes.
Olha esse sinal. Como em qualquer língua, cada palavra, na língua portuguesa, por exemplo, ou nos sinais, pode apresentar maior ou menor multiplicidade de sentidos. Depende do contexto, depende com quem você está falando, o contexto social, cultural. Na língua de sinais, nós também temos muitos exemplos de polissemia. Mas essa expressão específica da língua de sinais, às vezes a gente deixa para lá e não quer dar a atenção devida. E nós percebemos dentro desse sentido algumas nuances que outros não percebem. E isso prejudica o ensino, prejudica a comunicação, faz com que o ensino seja fraco e frio. Então, nós precisamos perceber as nuances existentes dentro dessas polissemias. Às vezes, nós também temos alguns intérpretes que não atuam bem. Então, é necessário que busque informações e conhecimento. Vocês viram essa imagem aqui? Isso aqui não tem nada a ver com I love you, que a gente está acostumado. Está dizendo, lave as mãos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você conhece? Essa imagem, essa marca, muito famosa. Bombril. E ali, ó, aquele, ó, bom, ó. Veja só, bom. Esse bom seria positivo ou negativo? Bom. O que você acha? O que você entendeu aqui, ó? Bom, bril. Qual é o conceito dessa imagem, da primeira? O que significa? Você entendeu? Alguém aí entendeu o que significa esse conceito? Ah, é para lavar uma esponja de aço que limpa. Ok. E você? Ah, uma palha de aço. E você? Você? Quem? Ah, é para lavar, para esfregar e deixar as panelas brilhantes. Sim, precisa pôr muita força. Ah, ok. Você entendeu isso? É isso que significa? Você sente, você entendeu isso? Esse é o sentido? Olha, preste atenção. Você está vendo ali, bombril. O surdo olha simplesmente aquela imagem, aquela figura. Mas o que está atrás? Qual é a ideologia daquela imagem? Você não sabe o que está por trás. Qual é a ideologia? Diz para mim. O quê? Sim, bombril. Bril, ok. Bril é uma palavra, significa brilho. Você está preocupado com a palavra, você está preso ao vocabulário. Bril significa brilhar. Ok, esse vocabulário está correto. Você está seguindo esse vocabulário. Que é bom para deixar brilhando, bom bril. Mas e o conceito? Esse é o conceito que você deu. Mas eu quero dizer, qual é o significado dessa imagem? Eles estão querendo dizer isso? É isso? Ah, sim, eu já vou resumir. Então, é isso que quer dizer? Os surdos precisam entender que o bombril significa limpeza. Olha, pesquisas apontam que 100%, 1001% dos brasileiros preferem bombril. Prestem atenção nesse contexto. É um contexto eleitoral. Vocês lembram os escândalos dos roubos, lava-jato, a corrupção aqui no Brasil? Então, o bombril significa o quê? Limpeza.
Assim como você gostaria que o Brasil fosse limpo. Aí o surdo olha para ali, para essa imagem, ele entende a limpeza. Qual é o significado? O ouvinte entende o quê quando olha para essa imagem? Diz que 1.001 brasileiros, 1.001% dos brasileiros usam, olha só, utilizam Bombril. Porque o Bombril diz que ele tem 1.001 utilidades. Ele não só serve para limpar panelas, mas pode limpar um assoalho, uma outra coisa. 1.001 utilidades. Essa é a chamada do Bombril. O ouvinte entende. Porque há muito tempo atrás, ele falava Bombril, 1.001 utilidades. Então, ele serve para limpar, sim. Ele é usado para limpeza de panelas, com certeza. E o ouvinte vai entender isso. E o surdo? Ele não vai compreender, porque tem a questão ideológica. Isso significa a limpeza do governo, a limpeza do país, a limpeza do Brasil, contra a corrupção, contra os roubos. Nós somos visuais, porém não conhecemos as nuances que estão por trás daquela imagem. E ali, bom para burro. Por quê? O que isso significa? É porque nós não sabemos, mas o dicionário é conhecido como o pai dos burros. Como ele é apelidado. Então, por isso que ele diz, é bom para burro, né? É uma adaptação de sentido, né? Um sentido um pouco metafórico. Então, quando se diz para um ouvinte, o pai dos burros, ele já sabe que é para pegar o dicionário. Então, ele tentou adaptar essa expressão dizendo bom para burro. Dizendo, olha, esse dicionário é bom para burro. Não é uma maneira uma maneira pejorativa de dizer alguma coisa, mas uma maneira de estimular as pessoas a comprarem o dicionário, dizendo, olha, esse dicionário é bom. Então, essa é a metáfora que está por trás. O Joey teve que subir. Então, nós precisamos pensar nas metáforas, nos significados que estão por trás, principalmente quando vamos trabalhar o ensino de surdos. Então, existem vários sentidos imbricados nisso. E aí eu estou falando muitas coisas, mas o que eu quero dizer é a diferença entre o ensino tradicional e o ensino voltado para surdos, o ensino bilíngue. Eu vou ter que resumir bastante por causa do tempo, né? E aí eu trago um comparativo, né, da aquisição de primeira língua, né, de L1, de maneira natural, e na L2, que tem que ser o aprendizado formal, já não é mais aquisição, você tem que sentar e estudar aquela língua através de uma metodologia de ensino para aprender. E a aquisição de L1 não, é uma coisa natural, espontânea, a partir do contato social com aquela língua. Na segunda língua, não. Você precisa de uma metodologia de ensino específica. Na L1 é uma aquisição natural. Na L2 é um aprendizado necessário. O surdo precisa do português. Para quê? Para trabalhar, para estudar. Então, é uma necessidade. Na L1, não é uma necessidade. É algo principal, é o seu objetivo, tem a ver com o seu emotivo, com a sua subjetividade, com o seu psicológico, isso na L1, né? E aí eu tento trazer um comparativo de planejamento lidando com uma língua ou outra, né? Possibilidades de letramento, utilizando os diferentes gêneros. Práticas pedagógicas necessitam desses pontos que eu vou mostrar aqui. São 4. 10 minutos. Tá.
Quatro coisas importantes na prática pedagógica. O professor bilíngue, o aluno surdo, os conteúdos, o contexto. O visual, o português ou qualquer informação imagética, né? Pode ser feita em libras ou de maneira escrita. Vou tentar trazer um exemplo. Aqui nós temos o sol, que você pode fazer assim. Ali nós temos uma rua e esse sinal dizendo que é uma comunidade, que é um morro, no caso ali uma favela. E aí nós temos esse desenho que lembra um balão, que é de uma maneira icônica, né, que você pode perceber. Por isso se chama poema visual. Eu vou terminar rapidinho. Pode passar para mim o vídeo? Por favor. Bom, o tempo está esgotado, então quem tiver questões, dúvidas, pode vir aqui e perguntar, ou por meio do intérprete, não sei, alguém que tem alguma questão. Essa apresentação é para trazer reflexões, né, sobre a prática. E aí, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram colocar, fiquem à vontade, tá bom?